Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Raymond para proceder à leitura da ata da sessão anterior. A ata da 19ª sessão ordinária, em 4 de abril de 2018. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Tânia Bastos, primeira vice-presidente, Cláudio Castro, segundo secretário, Otônio de Paula e Tarcísio Mota, ambos a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Paulo Pinheiro, Renato Moura, Wellington Dias, Rocal, Tereza Berger, Valceasa, Jair da Mendes Gomes, Otônio de Paula e César Maia, 9, assume a presidência o senhor vereador Otônio de Paula e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador César Maia, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h48. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Raymond, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidente, senhores vereadores e vereadoras, eu tomo a tribuna nesse momento para fazer aqui da minha fala, desse meu lugar de fala, colocar também a minha grande preocupação com o desmonte acelerado do Estado Democrático de Direito, quando em mais uma panaceia, em mais uma tragicômica sessão, o Supremo Tribunal Federal rasga mais uma página da Constituição Federal, notadamente o artigo 5º da Constituição, que é exatamente o artigo dos direitos e garantias do cidadão. Nós tivemos ontem, passava já de meia-noite, quase 1h da manhã, a finalização da votação que a defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente, aquele que em outubro será, dependendo das decisões, das votações, será Prêmio Nobel da Paz, porque oficialmente já indicado. Nós tivemos ontem a votação de um pedido de habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal, quando os advogados de Lula, eles evocam o artigo 5º da Constituição no seu inciso 57. A Constituição é o nosso livro, é a nossa lei maior. E eu aqui a tomo muito respeitosamente, ao contrário dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, que ao invés de respeitá-la, a rasgaram no dia de ontem, eu a tomo aqui colocando-a nessa tribuna de cabeça para baixo. A Constituição foi, no dia de ontem, desrespeitada mais uma vez. Nós tivemos o voto dos 11 ministros, em que os ministros Gilmar Mendes, Lewandowski, Celso de Mello, Marco Aurélio e Dias Toffoli votaram pela concessão do habeas corpus. E os ministros Fux, Fachin, Barroso, Rosa Weber, Fux, Fachin, Barroso, Rosa Weber, Alexandre de Moraes,
e Carmen Lúcia votaram contra a concessão do habeas corpus. Quem assistiu na íntegra o julgamento, ou melhor, quem assistiu os últimos votos, de modo particular o voto do ministro Celso de Mello, pôde perceber o flagrante desrespeito à Constituição Federal naquilo que o ministro evoca exatamente, que é o artigo de sustentação do pedido dos advogados do presidente Lula, que é o artigo 5º no inciso 57, que fala sobre o trânsito em julgado. E que, portanto, para a gente manter aqui a fidelidade ao texto, eu vou lê-lo, para ficar mais fácil de compreensão àqueles que nos escutam aqui, aqueles que nos acompanham aqui pela TV Câmara. Diz lá o artigo 5º da Constituição, no seu inciso 57, exatamente lendo tal qual diz o artigo, o caput do artigo diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. E o inciso 57 diz exatamente isto, que passo a ler para os senhores. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Aqueles que agora acessam essa minha fala e que podem visualizar a nossa Constituição Federal de 88, chamada Constituição de 88, Constituição Cidadã de 88, que agora, em 2018, completará os seus 30 anos, poderá pensar por que é que aquela Constituição está pendurada. Ela está pendurada porque os direitos do povo brasileiro estão pendurados. Ela está pendurada e de cabeça para baixo porque o Estado democrático de direito foi colocado em xeque. Ela está pendurada de cabeça para baixo porque os direitos do povo brasileiro, os direitos dos cidadãos e cidadãs brasileiros, que têm todos que estar sob a égide da lei, todos, ninguém está acima dela, os nossos direitos estão ameaçados. E é bom a gente lembrar, às vezes é até complicado dizer isso, devido aos tempos de tanta escuridão que vivemos, mas todos nós nos lembramos muito claramente do que foi a exposição midiática do dia anterior, feito pela Rede Globo de televisão, que apoiou o golpe de 64 e que apoiou e apoia o golpe de 2016, quando fez todo o noticiário à noite, em torno da fala do general, que prometeu quase, com as palavras límpidas e claras, que as Forças Armadas deveriam intervir se o Supremo Tribunal Federal concedesse o habeas corpus ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, amedrontados, ministros, ministras, nós podemos destacar, por exemplo, o voto da ministra Carmen Lúcia, que, se a gente pudesse dizer, seria mais ou menos assim: eu não concordo, eu, na verdade, concederia o habeas corpus, mas eu não vou conceder. Eu não acredito na decisão que dou. Eu não acredito no voto que vou dar, mas vou dar um voto. Então, nós vivemos momentos muito difíceis. E aí, é bom nós pensarmos que isso pode reverter na rua, conforme nos diz muito claramente ontem o ministro Celso de Mello, isso pode se reverter contra qualquer brasileiro, contra qualquer brasileira. A questão não é a defesa incondicional do presidente Lula. A questão não é que o presidente Lula deveria, porque ele não deveria estar acima da lei. A questão não é essa. A questão
é que o Supremo Tribunal Federal, no dia de ontem, deu uma flagrante declaração à sociedade brasileira e à sociedade internacional, de que ignora a Constituição Federal, no seu artigo 5º, no inciso 57. E aí o voto decisivo de Rosa Weber, e depois o voto decisivo de Carmen Lúcia, que aliás votou o tempo todo com os olhos baixos, envergonhada, porque há poucos dias, não teve o mesmo entendimento sobre o caso do senador Aécio Neves, lá das Minas Gerais. O voto envergonhado de alguém que fechava os olhos, de alguém que não tinha coragem de encarar as câmeras. Mas a minha preocupação como parlamentar do Rio de Janeiro, como homem público desta cidade, do Rio de Janeiro, a minha preocupação é com a escalada de fascismo que ronda a sociedade brasileira, que ronda as possibilidades da nossa convivência nas ruas. Porque quando aqueles que são os guardiães da legislação, os guardiães da Carta Magna, os guardiães da Constituição Federal, a desobedecem, a rasgam e a colocam de cabeça para baixo, quando isso acontece, o que a gente está mandando para a sociedade é um recado muito claro, que também o Supremo Tribunal Federal é seletivo na sua justiça. E aí eu queria fazer duas citações rápidas. Eu queria fazer uma citação de José Saramago, poeta português, que diz: nós temos desejo de justiça, não a justiça das togas e dos tribunais, não a justiça do poder que corrompe, mas a justiça pedestre, a justiça caminhante, a justiça que escuta o clamor do povo. E a outra citação que eu queria fazer é de um grande educador, que no Rio de Janeiro deixou a sua marca, nosso querido e saudoso Darcy Ribeiro, que dizia: eu tenho lado, e tenho ao mesmo tempo dó daqueles que acham que me venceram. Jamais desejei estar do lado deles. A Constituição Federal, nós haveremos de resgatá-la, e aqueles que a rasgaram haverão de ir para a lata de lixo da história. Viva o presidente Lula, viva a democracia. O próximo orador inscrito é o senhor vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, eu, por dever de ofício, assisti ontem o pronunciamento do ministros e ministras, mas é um julgamento que todo mundo sabia o resultado. Os jornais diziam: fulano vota assim, ciclano vota assado, não havia dúvida. Inclusive o próprio voto da ministra Rosa Weber era conhecido. No pessoal, eu voto assim, mas acompanho a maioria que já votou no plenário, enfim. As pessoas também não vibraram muito com o dia de ontem, porque as ruas estavam mais ocupadas anteontem do que ontem. Os prós, os contras. Enfim, então, ontem eu coloquei no ex-blog os pronunciamentos da ministra Carmen Lúcia e do general Vilas Boas. Foram coisas importantes no dia de ontem e anteontem, né? Mas hoje eu resolvi tratar da eleição no Egito. E hoje o ex-blog abre dessa maneira: eleições importantíssimas, embora com resultado pré-conhecido também.
Eleições no Egito ratificam o regime vertical. O Egito talvez seja o país do mundo que geopoliticamente ocupa a posição mais crítica, na beira do Mediterrâneo, Canal de Suez, Israel, enfim. O presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, foi reconduzido ao cargo com 97% dos votos válidos, numa eleição em que seu único oponente era um seu confesso apoiante. Os resultados foram anunciados esta segunda-feira e marcam uma esmagadora vitória do homem que tem sido acusado de apertar o garrote à oposição, transformando a dissidência política num crime. Porém, é também o único visto pela maioria da população como capaz de impor a estabilidade que desapareceu do país desde os protestos que derrubaram Hosni Mubarak em 2011. Apesar da participação ter sido relativamente baixa, 41,5%, isso é quase que um padrão europeu hoje. Al-Sisi teve mais votos do que nas últimas eleições realizadas em 2014. Mustafa Musa, o candidato que já tinha prometido lealdade ao general Al-Sisi, conseguiu apenas 3% dos votos, cerca de 650 mil votos. Ou seja, ficou em terceiro lugar porque os votos nulos fixaram-se nos 7,27%, 1,7 milhões. Alguns cidadãos queixaram-se de terem sido coagidos a votar, mas preferiram utilizar o boletim do que votar numa eleição que consideram parcial e sem reais alternativas. A revista Economist dá conta de vários casos em que eleitores descontentes com ambas as opções terão riscado os nomes de Al-Sisi e Musa, e escolhido Mohamed Salah, um futebolista egípcio que joga com grande sucesso no Liverpool, e vimos ontem. Nas eleições de 2014, que decorreram entre 26 e 28 de maio, Al-Sisi, 63 anos, obteve 96,91% dos votos contra Hamden Sabash, que também concorreu a estas eleições. Na altura, a taxa de participação ficou perto dos 48%, segundo os números oficiais. Também nessa altura, a oposição se referiu à consulta como uma farsa. Dessa vez, a oposição espera que o segundo mandato de Al-Sisi acabe por se revelar um pouco mais aberto a novas alternativas, apesar de isso parecer mais um sonho do que uma exigência tangível. Todos os 6 candidatos, que não faziam parte do grupo de homens leais a Al-Sisi, foram impedidos de figurar nos boletins, e mesmo dentro do próprio aparelho de Estado egípcio, o descontentamento foi claro durante o tempo da campanha. Não creio que Al-Sisi queira algum tipo de política real a acontecer no Egito. Ele odeia política, ele odeia opiniões, disse ao diário britânico The Guardian, Hamden Sabahi, que tentou com outros membros da oposição instaurar um boicote às eleições. Ato contínuo, o procurador público colocou sob investigação, acusado de tentar derrubar o regime. Um outro oposicionista, Abdelmonem Futu, está agora na lista de terroristas, também por se ter envolvido em ações classificadas como um ataque ao regime. O que é mais atípico é que esta perseguição também se estendeu ao exército, território pró-Al-Sisi, e mais precariamente a Samianã, antigo segundo no comando do Conselho Superior das Forças Armadas, que foi detido depois de demonstrar a sua intenção de concorrer à presidência. O problema que agora se começa a desenhar é a intenção já demonstrada pelos apoiantes de Al-Sisi em estender os mandatos presidenciais. Aliás, moda na América Latina. Aumentar os anos dos mandatos ou suprimir qualquer limite pressupõe uma consulta popular
para modificar a Constituição. Já aconteceu na Turquia, onde o enorme apoio ao presidente Erdogan se repetiu no apoio às mudanças constitucionais que ele propôs. É isso, senhora presidente. Muito obrigado. Próximo orador inscrito é o senhor vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidente, querida e eterna companheira Marielle Franco, sempre presente entre nós, demais colegas vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham nesta sessão, através da televisão da Câmara. Eu, na verdade, vim hoje, num certo sentido, dando seguimento à fala do vereador Raymond, e não como petista militante, não como um defensor intransigente, né, do presidente Lula, reafirmar meu ponto de vista de que nós estamos vivendo uma completa anarquia institucional no país. Na verdade, se acompanharmos os fatos apenas dos últimos 5 dias, nós tivemos uma declaração intempestiva, né, por que não dizer idiota, né, do general Hamilton Mourão, dizendo que se as coisas não se acertassem no país, as Forças Armadas teriam que intervir. O general Mourão deve desconhecer, né, o papel das Forças Armadas e deve desconhecer, né, as regras constitucionais que estabelecem esse papel das Forças Armadas e que configuram, né, que as Forças Armadas seguem a disciplina e a hierarquia. Né, e se ele quiser falar como cidadão, tem o direito de falar o que quiser. Se quiser falar como integrante das Forças Armadas, vestido como militar, etc. e tal, ele tem que se ater, né, ao que é disciplina e hierarquia nas Forças Armadas. Tanto assim que foi contestado, né, por diversas autoridades do ambiente militar, especialmente aqueles que são seus superiores. Um dia antes da votação do habeas corpus do presidente Lula, também o general Eduardo Vilas Boas, chefe militar das Forças Armadas, fez uma declaração polêmica em que insinuava, né, que caso as decisões, né, das instituições não se coadunassem com o interesse da população, né, e que eventualmente ocorresse desordem, né, o Exército teria um papel de colocar em ordem, digamos assim, né, o que também não é papel do general, né, que está submetido ao ministro da Segurança, que está submetido ao presidente da República, e que deve seguir, como determina a Constituição, hierarquia, disciplina, né, cumprir o seu papel. Insisto em dizer, como cidadão ele pode dizer o que quiser, né, como general, na função, ainda que secundária, de ministro, ele deve se ater ao papel que lhe é cabido. É evidente, né, que isso, num certo sentido, influenciou o voto. Não diria que influenciou, não é? A ministra Rosa Weber, eu até sugeriria que, a partir de então, ela, ao invés de sentar ao plenário do Supremo Tribunal Federal, ela colocasse um computador com o nome dela,
né, com as votações já existentes, portanto, a jurisprudência, segundo ela, do tribunal, e colocasse um funcionário de 5º escalão para apertar um botão na jurisprudência, entre aspas, do tribunal, porque, como ela mesma disse, ela tem uma opinião formada, mas ela segue em tese uma jurisprudência que em 2009 foi uma, em 2016 foi outra, e ela resolve seguir a de 2016, portanto, a última. O que é estranho, né? O juiz ele tem que ter o papel de analisar o processo e julgar de acordo com a lei, né? E não de acordo com decisões anteriores que foram tomadas, etc. e tal, porque, né, inclusive, se é um juiz de 2ª, 3ª instância, ainda pode alegar que ele segue a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Agora, um membro do Superior Tribunal Federal tomar decisões com base no que ele considera uma jurisprudência contrária ao seu ponto de vista, é verdadeiramente uma vergonha, um absurdo. Ela deveria procurar uma outra atividade, né, para exercer, menos a de ministra do Supremo Tribunal. O Alexandre Moraes, que foi colocado lá, todos nós sabemos de que forma, como, em que condições, ele cumpre exatamente o papel que lhe é determinado, né? Aliás, o voto dele mais parece o voto de um advogado de porta de cadeia de 5ª categoria, né? Alguém escreve para ele o parecer, alguém escreve para ele o voto, e ele tropeça nas palavras na hora de ler o voto que alguém escreveu para ele, obviamente orientado pelo Palácio do Planalto, que foi quem o colocou lá sem nenhum mérito. Ele foi secretário de Segurança em São Paulo e advogado do PCC, esse é o seu grande currículo. Para não parecer que a gente está aqui, né, fazendo um jogo de contras e a favor, eu acho o seguinte: há ministros, como o ministro Luiz Barroso, que ele, mesmo contrariando o texto constitucional ao qual ele deveria se ater, porque a função precípua do Supremo Tribunal Federal é ser guardião da Constituição brasileira, né? Ele tem que votar de acordo com o que estabelece a Constituição Federal Brasileira. Ele pode interpretar, eventualmente, um texto que seja dúbio, né, ou que gere interpretação, né? Mas ele tem votado sistematicamente, não de acordo necessariamente com os textos constitucionais, mas com o que ele acredita ser bom para o país. Eu até entendo. O Brasil é um dos poucos países, né, que o cidadão tem oportunidade de ter 4 recursos até ser preso. Então, rico nesse país, muitas vezes tem seu crime grave prescrito, como, aliás, recentemente o Jucá, recentemente, né, enfim, o próprio Aécio Neves, de alguns crimes do passado, etc. e tal, porque vão protelando através de recursos, etc. e tal, até que, né, não ultrapasse o prazo possível de ser julgado, e essas pessoas acabem sendo absolvidas, né, pela ultrapassagem do tempo que possam ser julgadas. Então, pelo menos a coerência, né, a coerência não com a Constituição, mas coerência com uma análise que eu acho uma análise, né, enfim, justificável, né, poucos países do mundo adotam esse critério de dar várias alternativas, né, ao criminoso para que ele possa recorrer até ser condenado. Concordo na íntegra com o vereador Raimon, quando ele diz o seguinte: a ministra Carmen Lúcia, que, aliás, nos lembra bem a Mortiça, né, daquela série, como é o nome daquela série? A Família Addams, né? Ela revela uma incoerência, mas uma incoerência assim, impressionante, porque ela é rigorosa no que tange a interpretação inconstitucional contra o artigo, que eu vou ler para as pessoas entenderem, porque às vezes a gente não sabe.
né, o inciso 57 do artigo 5º da Constituição, que, né, estabelece garantias e direitos individuais, diz o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ele não tem nem parágrafo, nem, né, vírgula, né, é simples, é uma leitura simples, né, que, se for seguida, não teríamos o resultado que tivemos ontem. A ministra, né, que parece, né, com aquela cara de quem já morreu, né, foi enterrada e ressuscitou e transita entre nós, ela, com a maior cara de pau, diz o seguinte, né, que ela vota coerentemente desde o início, de acordo tal com tal. Ela foi absolutamente incoerente quando o tribunal tomou uma decisão, né, em relação ao senhor Aécio Neves, que é de Minas Gerais, e que influenciou a colocação dela, né, no tribunal, no Supremo Tribunal Federal, e ela, de forma vacilante, de forma pusilânime, eu diria, ela voltou atrás, né, permitindo que o Supremo Tribunal Federal revisasse uma posição que já havia tomado, né, e permitisse que o senhor Aécio Neves, que é um criminoso comparado ao Lula, né, pode ser que ambos sejam criminosos e ambos mereçam ser punidos, mas que comparado ao Lula, né, é ladrão de, né, plumagens muito mais elevadas. O Lula deveria estar perto do Aécio, sendo julgado em tribunais de pequenas causas. E, no entanto, né, por uma decisão da ministra, num plenário que decidiu da mesma forma que ontem, por 6-5, né, o Aécio está solto, transitando normalmente e dando continuidade, né, às suas práticas que a gente conhece bem. Bom, eu terminei meu tempo, vou procurar concluir dizendo o seguinte: como eu não sou PT, já disse isso várias vezes, né, o PT cometeu vários erros e não fez autocrítica desses erros, né? Um dos erros que cometeu, inclusive, foi um dos erros ou acertos, e que depois pagou pelo erro ou acerto, foi ter aprovado a lei da ficha limpa. Aliás, incentivada pelo PT, né, tendo como relator o senhor José Cardoso, né, que foi ministro da Justiça e foi deputado federal, e sancionada pelo presidente Lula, e que diz que, a partir de decisão em segunda instância, né, o sujeito é ficha suja e não pode mais se candidatar a cargo público. Ou seja, nós teríamos uma solução para esse problema institucional, se o problema é inviabilizar a candidatura do Lula, né, dentro do processo legal. No processo legal, o habeas corpus caberia até que se julgasse, né, em definitivo, todos os embargos e todos os questionamentos que são feitos em relação às decisões de primeira e segunda instância, e quando o Tribunal, o Superior Tribunal Eleitoral tomasse a decisão quanto à candidatura do Lula, né, o Lula estaria impedido porque a lei da ficha limpa impediria. Eu estou só mostrando com isso, para finalizar, desculpem, que se a gente seguir as regras normais, colocando as coisas de cabeça para cima, a gente chega onde quer chegar, sem, né, fazer essas nuances, sem fazer essas coisas que, no fundo, parece que uma instituição como o Supremo, né, tem medo, né, de uma manifestação de um general, né, feita um dia antes, que, se a decisão não fosse exatamente aquela, o país cairia num caos institucional e as Forças Armadas teriam que tomar, né, posição. Vereador. Enfim, tudo errado, uma bagunça institucional, uma falta de segurança jurídica brutal, né, e o que a gente espera é que as pessoas tenham compreensão, paciência, responsabilidade, não permitam que o país resvale para uma crise ainda maior e que nas próximas eleições a gente possa resolver, né, todos esses problemas que o país está enfrentando. Obrigado. Obrigada, vereador. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Tony de Paula, que dispõe de 10 minutos.
Senhora Presidente, vereadora Tânia Bastos, a quem eu tributo o meu profundo respeito, carinho e admiração, senhores vereadores reunidos aqui nesta casa, sejam aqui dentro do nosso plenário, sejam em seus gabinetes, trabalhando pela cidade, a todos o meu respeito e aos funcionários desta casa. Independente da nossa divergência de posicionamentos aqui nesta casa, mas eu acredito que a nação acordou hoje, pelo menos parte da nação, mais aliviada em saber que o resultado de ontem, que poderia beneficiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que poderia também beneficiar não apenas o ex-presidente, mas poderia beneficiar tantos outros criminosos e tantos outros crimes, eu creio que boa parte da nação acorda mais aliviada, porque nós não teremos, por conta de uma jurisprudência aplicada ao que poderia ser aplicada ao ex-presidente Lula, ser replicada em outros casos. Outros, obviamente, inclusive colegas aqui da casa, a quem eu tributo profundo respeito, têm outros posicionamentos e outros pontos de vista. Senhora Presidente, mas o que me traz aqui, depois dessa consideração preliminar, é fazer uma análise sobre o caos na nossa segurança pública e fazer uma análise a partir do nosso sistema penitenciário brasileiro como num todo e também o nosso sistema penitenciário aqui no estado do Rio de Janeiro. O ministro Raul Jungmann esteve reunido em um fórum esta semana chamado E Agora Brasil, e ele afirmou que o crime organizado, vou ler o que ele disse, nasce e se reproduz dentro dos presídios e de lá comanda as principais facções criminosas. Ele ainda disse da possibilidade de terem sido celebrados acordos entre governos estaduais e grupos de presos. Ele disse que à frente do Ministério da Defesa comandou 33 vistorias em presídio de 7 estados e descobriu que dos 22 mil presos, 11 mil, ou seja, 50% estavam armados. Senhora Presidente, é impossível de a metade dos presos nos presídios do nosso país, e isso se reflete no nosso estado também, estarem armados, literalmente armados, dentro dos presídios, e os presídios terem se transformado, de acordo com a própria fala do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, em uma escola do crime organizado, ou na base do crime organizado, sem uma conivência clara, real, dos governos estaduais. A coisa é tão absurda que, se nós formos pegar o exemplo de São Paulo, e o que eu vou citar aqui foi dito nesse mesmo fórum E Agora Brasil, feito essa semana, e foi dito no fórum E Agora Brasil por um dos membros que estavam participando desse debate.
e um dos membros disse sobre a questão de São Paulo. O governo de São Paulo precisava comprar, eu vou tentar aqui achar o nome de quem disse, de quem fez esta declaração. O governo de São Paulo precisava comprar alguns absorventes para presidiárias, só que o Estado estava sem dinheiro, porque iria precisar de R$100 mil por ano, o governo de São Paulo. Então, como o governo não tinha dinheiro para custear o que eles precisavam custear para aquele momento, então a facção criminosa, preste atenção, que controla os presídios paulistas, que é o PCC, custeou os absorventes usados pelas presidiárias. A coisa é tão absurda, a coisa é tão surreal, que eu estou aqui buscando o nome de um desses debatedores que lá estavam, Renato Sérgio Lima. Renato Sérgio Lima é presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que fez o Fórum E Agora Brasil, que deu esta notícia alarmante para a sociedade. Ou seja, ele pega o exemplo de São Paulo para mostrar a que nível chega a conveniência ou a conivência entre o poder público e o crime organizado. Senhora presidente, enquanto nós não tratarmos este assunto com a seriedade que nós precisamos tratar, enquanto esse assunto não for tratado com a seriedade que ele requer, enquanto nós não permitirmos, por exemplo, que dentro dos presídios sejam construídos os parlatórios. O que são os parlatórios? Que dê condições de todo encontro, toda conversa que o presidiário tem com quem quer que seja, inclusive com o seu advogado, esta conversa ela seja gravada. Nós chegamos a um nível que nós não podemos mais admitir que advogados não sejam revistados, como revistado é qualquer um que vai visitar um presidiário, porque nós sabemos que existem advogados conhecidos como advogados de porta de cadeia, que não estão ali para defender o cliente em si, não, estão ali como boys, estão ali como meninos de recado, estão ali para transportar drogas, estão ali para transportar armamento, e eles se protegem pelo corporativismo que impede que eles sejam de alguma forma vistoriados, que eles sejam de alguma forma tratados como qualquer outro visitante que vá visitar os presídios. Vereador, permita-me, por favor, fazer rapidamente aqui uma leitura e interrompê-lo. Daqui a pouquinho Vossa Excelência retornará. Obrigado, presidente. Mas a mesa da ciência do recebimento do seguinte requerimento, que será apreciado no prolongamento do expediente. Requerimento do vereador Renato 5. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a inclusão na pauta da ordem do dia, em regime de urgência, do projeto de lei número 388 de 2017, de minha autoria, que determina o provimento prioritário de água e saneamento em áreas populares. Muito obrigada. Senhora Pode presidente, prosseguir. o povo do Rio de Janeiro ficou estarrecido ontem
com a decisão da Alerj em votar, dando direito, concedendo direito a presos que estão saindo da cadeia a terem passe livre nos ônibus. Senhora presidente, ainda que o espírito do projeto seja um espírito humanista, social, mas, senhora presidente, seria este o momento para que tal projeto de lei fosse pelo menos apresentado no parlamento estadual? Senhora presidente, nós estamos vivendo uma crise no estado sem precedentes. Senhora presidente, como ficam os desempregados do nosso estado, que muitas vezes não conseguem arrumar emprego, porque não terão o mesmo direito que o sujeito que saiu da penitenciária, porque cometeu qualquer crime, seja de pedofilia, seja de assassinato, seja de envolvimento com entorpecente, qualquer que seja o crime. Quando ele sair da cadeia, ele vai ter garantia do vale transporte para pegar ônibus. Sabe, senhora presidente, o trabalhador desempregado não tem esse direito. O trabalhador desempregado não tem esse privilégio, mas estão dando para o camarada que entrou na cadeia, ok, cumpriu a sua pena, e aqui ninguém está, e eu encerro as minhas palavras, aqui ninguém está tentando condenar ninguém a uma prisão perpétua. A questão toda é que ela é paradoxal. A questão toda é que o momento não exige você conceder privilégios a quem sai da cadeia, mesmo que a ideia seja humanitária. Pelo contrário, nós temos que sinalizar para essa geração que a pior coisa é o cara se envolver no crime, porque se ele se envolver, ele vai se tornar a escória da sociedade, ele vai se tornar o lixo da sociedade, ele vai sair de lá sem privilégio nenhum, ele vai sair de lá como um rato da sociedade. Agora, se nós ficarmos sinalizando para essa garotada, ó, vai para lá, que quando sair de lá vai ter vale transporte. Meu irmão, como é que a gente quer frear essa garotada, que o crime já está cantando ele? Pelo amor de Deus, o que a gente tem aqui mostrar é que nós somos intolerantes com crime, e nós seremos intolerantes com o criminoso. Isso significa mandar matar? Não. Isso significa tirar a vida? Não. Isso significa executar? Não. Mas significa endurecer com bandido. Significa tratar marginal como marginal. Tratar marginal como vagabundo. Porque quem põe uma arma na cintura para assaltar um trabalhador, não é porque a sociedade excluiu, não. É porque ele é um vagabundo que não tem coragem de encarar um ônibus cheio 5 horas da manhã, então prefere a vida fácil de arrancar dinheiro de quem trabalhou 30 dias no mês, para depois levantar a mão para ele, porque ele está com uma arma na mão. Aliás, se você quer saber se esses caras são macho ou se não são macho, prende eles e coloque uma câmera ligada na frente deles. Eles chamam até lixeiro de doutor, sem arma na mão. Eles chamam até quem não é doutor de doutor. Eu citei aqui lixeiro aqui, me chamam até eu que não sou doutor de doutor. Todo mundo é doutor. Por quê? Que são covardes. Então, precisamos tratar essa turma com esse rigor. Muito obrigado, senhora presidente.
próximo orador inscrito é o senhor vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos. Bem, vamos, pena que o vereador Otônio de Paula, certamente por motivos, né, de necessidade pessoal, não pode estar presente, mas eu queria estabelecer com ele um debate no nível que ele retornou à discussão. Primeiro dizer o seguinte: às vezes eu chamo colegas aqui de ignorantes e o colega se ofende e julga que eu estou sendo soberbo por chamá-lo de ignorante. Ignorante todos nós somos, né? Cada um de nós ignora, né, alguma coisa, enfim, ignora algo, ignora determinadas situações e tal, e muitas das vezes não somos obrigados a conhecer a legislação da forma, né, que ela existe na sua totalidade. Mas quando o vereador Otônio de Paula diz que a nação acordou tranquila com a decisão do Supremo, vamos fazer uma pequena contextualização. O presidente Lula, independente do que seja criminoso ou não, ele tinha, nas últimas pesquisas de voto, 41% contra o segundo colocado, que tinha 18%. E, aliás, quando se tira o presidente da República, o ex-presidente da República, ex-presidente Lula, da jogada, o segundo colocado, né, que era uma espécie de contraponto do primeiro, tende a se prejudicar também. Na verdade, quer dizer, a grande maioria da população, né, não saiu satisfeita com a decisão. Quem saiu satisfeita com a decisão foi exatamente aquela parcela, né, do pato amarelo, que veste a camisa da CBF para ir para as ruas, né, fazer manifestações, que tem um ódio visceral, né, do ex-presidente Lula, independente dos seus acertos e erros, né, que não ruge nem muge contra o presidente Michel Temer, né, que não, né, abre a sua boca ou sai às ruas de verde e amarelo contra o Aécio Neves, em quem ela votou certamente em massa, né, que não faz exigência de que, né, as decisões do Supremo se voltem contra os verdadeiros ladrões desse país, os verdadeiros bandidos desse país, mas que tem um ódio visceral, atávico é genético, né, da figura do presidente Lula. Sabe por quê? Porque nós viemos de uma sociedade, e é isso que precisa ser entendido, né? Nós viemos de uma sociedade que é patrimonialista, que é escravagista, portanto escravocrata, que é uma sociedade, né, habituada, né, ao colonialismo, né, a ser tratada como população de quinta categoria, né, que imita os franceses, que imita os americanos, que gostaria de ser outros povos e não, né, tem orgulho de ser brasileiro. Existe uma parcela da população que são essas elites que foram às ruas, que têm ido às ruas, né, com um ódio mortal do presidente Lula, porque o presidente Lula representou, num determinado momento, inclusive para essa parcela da população, ganhos significativos. Não foi à toa que o presidente saiu com 85% de aprovação, com o país, por exemplo, saindo de reservas cambiais de 35 bilhões para 370 de reservas cambiais, deixando de ser devedor do Fundo Monetário Internacional e ser credor, ampliando programas de acesso às universidades, criando programas de iluminação pública para grande parte da população, acesso à internet e por aí vai. E mais do que isso, colocando, por exemplo, a empregada doméstica, né, o nordestino, o filho do trabalhador na universidade, a empregada doméstica, né, e o trabalhador, por exemplo, no mesmo avião do que essa elite, para viajar pelo Brasil e às vezes até para o exterior. Esse é um ódio atávico. Eu vi hoje nas redes sociais segmentos da classe média, chegando a êxtase sexual com a decisão do Supremo. Eles não sabem, né, que, na verdade, eles traduzem, né, aquilo que geneticamente eles são, né, aquilo que eles, na verdade, sempre foram, né, a elite
que tem ódio literalmente dos mais pobres, que tem ódio literalmente do da grande maioria do nosso povo, e que não vai se constituir enquanto nação, enquanto não perceber que temos que incluir todos num processo de transformação social, né? Mas, enfim, lembro também, aproveitando que o vereador chegou, o vereador Otônio de Paula, que a decisão ontem foi aberrantemente inconstitucional. Se quiser, eu leio outra vez. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Só existem 3 exceções para isso. 3. Eu sou médico, cardiologista, não sou especialista, não sou advogado, mas existem 3 exceções. É a prisão em flagrante, tá certo? É a prisão por crime continuado, que justifica a prisão do Pisciani, né, do Paulo Melo e do Albertassi, né, e a prisão quando o criminoso ou eventual criminoso está impedindo a ação da justiça. Essas são as 3 possibilidades, né, que contrariam esse dispositivo. O resto, né, quer dizer, é cumprir a decisão que a lei estabelece. Não é julgar de acordo com o interesse de um segmento da população. Não é julgar porque foram às ruas de verde e amarelo uma parcela enorme da população para se manifestar dessa ou daquela forma. Até porque os 41% que apoiam o Lula, esses coitados não têm internet em larga escala, ou se tem internet, pouco sabe se comunicar, ou enfim, está influenciado pelos meios de comunicação, pela grande mídia, ou pela própria internet, pelos robôs da internet, de que está se julgando ali um criminoso. Enfim, essa é uma situação que a gente precisa, ou a gente entende, ou a gente resvala a passos largos para uma situação de conflito. E uma situação de conflito que eu tenho procurado distender aqui, tenho tentado procurar dizer que os homens de bem deveriam se encontrar para tentar encontrar soluções concretas e objetivas para a solução dos problemas do nosso país, mas que vejo que isso é uma ilusão da minha parte. Na verdade, a gente não tem outro caminho a não ser seguir o caminho que é colocado para aqueles que não conseguem enxergar que esse país é um país único para todos. Só conseguem enxergar que esse país só pode ser para uma parcela da população que tem os maiores direitos, enfim, que tem enfim, as condições que as elites têm nesse país, e quando perdem alguma coisa, que o país entra em crise, se volta normalmente, com esse discurso que agora virou moda, que num certo sentido vereador, é citado para concluir, aqui. por favor. É porque não acendeu aqui, desculpe. Acendeu? Tá, Perdoa-me, eu estava vendo aqui. Faltam 2 minutos, desculpa. Então, obrigado. Então, eu quero deixar claro o seguinte. Quando o vereador fala aqui, por exemplo, da questão da parcela daqueles que são aprisionados, que matam, que são assassinos, que são... eu tenho dito isso aqui de forma muito categórica, até porque não sou, como dizia Carlos Drummond de Andrade, dos padres que falam do inferno sem nunca ter ido lá. Eu vivi durante anos da minha vida como médico, trabalhando em comunidades muito pobres, e conheço a fundo a realidade dessas comunidades. A gente ter nascido numa delas e vivido lá até 6 anos de idade. Eu sei o que é a realidade de uma família que não tem educação de qualidade, porque o filho não tem escola de qualidade, que não tem saúde de qualidade. O posto de saúde que eu atendia, quando chovia, quem consertava o posto de saúde era eu, com dinheiro do meu bolso, que não tem, enfim, assistência social, que não tem programas para a juventude, que as perspectivas de emprego para a grande maioria dos jovens daquela população é quase nenhuma. Eu costumo dizer que o exército industrial de reserva do tráfico é imenso. Se jogar na pau e matar 100 mil pobres nas comunidades, no dia seguinte haverá 100 mil novos propensos a entrar para o tráfico, porque a situação, a realidade, as condições, e pior do que tudo isso, é quando essa população olha para cima
né, ou olha para a televisão, o que ela enxerga é o exemplo que nós, políticos, damos a essa população. Que exemplo nós damos a essa população? Que exemplo de republicanos, que exemplo de homens que respeitam a sociedade, que trabalham pela sociedade, que são capazes de utilizar os recursos públicos em benefício dessa população. Vai ver como funcionam as casas legislativas, o Poder Judiciário, né? Enfim, o próprio Poder Executivo, né? Que se locupletam literalmente de recursos, às custas do sacrifício, da miséria, da falta de condições de um cidadão ser atendido minimamente numa clínica da família. Então, como é que um cidadão como esse vai pensar a sociedade? Como é que ele vai olhar para cada um de nós? Que respeito, que admiração, que ele quer que seja o quê? Que seja um diplomata, né? Que seja um cidadão educadíssimo, um cidadão com características, né? de tratar o outro, né? Claro que vão se transformando gradativamente em monstros, em pessoas que passam a ter ódio, literalmente, né? Daqueles que lidam com eles como eles não fossem nada. Não é nem com raiva, não. A classe média, né? Uma parcela importante da classe média e uma parcela importante das nossas elites, lidam com os nossos pobres como se eles não existissem, como eles fossem invisíveis. Não tem a menor preocupação. Quando você, por exemplo, desculpe, eu vou terminar com essa frase, eu às vezes num grupo da turma onde só tem médicos muito conservadores, muito reacionários, eu digo, por que vocês não entram um dia sequer numa comunidade pobre para ver como vivem os pobres de nossa cidade? E eles dizem normalmente, bom, eu trabalho, pago meus impostos, né? O governo que utilize bem os meus impostos e resolva o problema daquela população. Se isso não acontecer, que eles se virem, que eles tratem de se virar e, enfim, resolver o problema. Vereador, quero concluir sua discussão. Então, olha, nós estamos caminhando, né, a passos largos, insisto em dizer, para um ambiente de confrontação, né? E aí, né, eu quero deixar muito claro o seguinte, né, na minha juventude, enfrentei a ditadura militar. Tá? Não tenho medo absolutamente nenhum, né, se for necessário, de voltar, né, a enfrentar o conflito que for, da natureza que for. Se enfrentei na juventude quando tinha muito a perder, hoje, com a idade que tenho, não tenho absolutamente nenhum medo, nem nada a perder. Né? Se o que se deseja é o conflito, né, que se vá a ele e vamos ver o resultado. Né? Vamos ver o que significará isso para o nosso país. Vender barato, né? Essas agressões, essas ofensas, vender barato, essas atitudes que vêm sendo tomadas por uma parcela da nossa elite, contra os interesses do nosso povo, né? De forma covarde, agressiva, né? Contrariando a legislação para atender a uma minoria, né? Voltada para os interesses lá do pato branco, isso não vai passar em branco. Se alguém pensa que isso vai ficar no barato, não vai ficar barato. Próximo vereador inscrito é o nobre vereador Renato Cinco, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. O último dia 22 de março foi o Dia da Água. E aconteceu naquela semana, na semana do 22 de março, em Brasília, 2 fóruns paralelos sobre a água, fóruns internacionais. Um deles foi o Fórum Mundial da Água, organizado pelos governos, com ênfase na visão empresarial. Era o Fórum dos Empresários, do capital, para discutir qual a melhor maneira de tratar a água como mercadoria. Paralelo a isso, ocorreu o Fórum Mundial Alternativo da Água, organizado por movimentos sociais de todo o mundo. Nesse fórum, aqui tem uma notícia da ONG Artigo 19, né, com a manchete: entidades denunciam Brasil à ONU por violações ao direito à água e ao saneamento. Né, e uma série de instituições, né, entre elas o Artigo 19, e outras, protocolaram denúncia junto ao escritório do Alto Comissariado dos Direitos Humanos das Nações Unidas, alegando que o Estado brasileiro vem histórica e sistematicamente violando o direito humano de acesso à água potável e aos serviços
de saneamento básico. Né? A denúncia foi entregue ao relator especial da ONU durante o 8º Fórum Mundial da Água. E diz o relatório, segundo a notícia da ONG, mais de 34 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável e mais de 100 milhões não têm seus esgotos sequer coletados. A situação em termos de coleta e tratamento de esgoto de 3.083 municípios, 55% do total, não é sequer conhecida, uma vez que tais informações não estão documentadas oficialmente no Sistema Nacional. O último levantamento aponta que apenas 1.693 municípios, ou seja, menos de um terço, tinham seus respectivos planos municipais de saneamento em 2017. O investimento da União em saneamento vem sofrendo quedas todos os anos, com um corte de 45% entre 2012 e 2018. Para esse ano foi disponibilizado um orçamento de 1,6 bilhão para investimentos em saneamento em todo o Brasil. Ao mesmo tempo em que a União vem investindo cada vez menos no setor, os montantes que retira do sistema aumentam. Somente no ano de 2016, a União recolheu 2,5 bilhões das 27 empresas estaduais e distritais de saneamento na forma de imposto de renda e contribuição social. Esse cenário coloca em xeque o cumprimento da meta de universalização do acesso à água potável e à coleta e tratamento de esgoto até 2033, conforme prevê o Plano Nacional de Saneamento. Pelo contrário, mantidos os investimentos atuais, somente em 2054 haverá a plena universalização. Bom, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro, o cenário não é diferente. Nós temos quase 2 milhões de cariocas que moram em favelas, em comunidades de periferia, que não têm acesso a tratamento de água e esgoto. Na mesma semana que o artigo 19 e outras entidades entregaram o relatório para a ONU, o jornal o Globo publicou uma matéria em que Rocinha faz críticas a banho de loja. Tem moradores da Rocinha criticando o prefeito Marcelo Crivella, porque tinha falado que a Rocinha precisava de um banho de loja. 6 meses depois, repetiu dizendo que a Rocinha estava muito feinha e que ia fazer obras ali, né, nas casas que dão vistas, né, para a zona sul do Rio e tal. Bom, os moradores da Rocinha, que se apresentaram nessa entrevista, dizem que a Rocinha precisa de saneamento básico. Essa é a principal demanda dos moradores da Rocinha e de várias favelas do Rio de Janeiro. E aí, a gente, ao invés de ter um plano para fazer o saneamento das favelas, o que é que nós temos? A proposta do governo do Estado de privatizar a SEDAI. 2, no município do Rio de Janeiro, nós já tivemos a privatização na Zona Oeste. E o prefeito Marcelo Crivella quer ampliar esse modelo de privatização. Agora, no contrato de concessão, estão excluídas as favelas. Elas não estão incluídas. Não existe no contrato de concessão uma obrigatoriedade de prestar esse serviço para as favelas. Ao contrário, diz que a concessionária não precisa prestar esse serviço para as favelas. Isso é um desrespeito, inclusive, às deliberações da ONU e da nossa Constituição, que garantem a água como direito. Então, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu me inscrevi para pedir apoio ao projeto de lei 388 de 2017. Eu estou pedindo urgência para esse projeto, protocolei o pedido de urgência. Ele é um projeto muito simples, tem só 2 artigos, que tem como objetivo dizer o seguinte: no primeiro artigo, que o Estado e as concessionárias têm que prestar o serviço de água e esgoto em função da demanda. Não interessa qual é a situação legal do domicílio. É de acordo com a demanda. Há demanda por água e esgoto numa habitação regular ou irregular, o Estado tem que prover,
tem que garantir a água e esgoto. E o segundo é que os investimentos em infraestrutura sejam prioritariamente destinados a atender as favelas e as comunidades periféricas sem água e esgoto na nossa cidade. É fundamental que a gente atue de maneira positiva para inverter essa lógica. É um absurdo que o nosso município faça contratos com concessionárias e que libere as concessionárias de fornecer água e esgoto para as favelas. Isso é um escândalo e essa Câmara Municipal tem a oportunidade de, ao aprovar o PL 388 de 2017, de reverter essa situação e garantir que o saneamento básico, o fornecimento de água para as favelas serão uma prioridade na cidade do Rio de Janeiro. Obrigado pela atenção de todos e todas. A próxima vereadora inscrita é a nobre vereadora Tânia Bastos, que dispõe de 10 minutos. Muito boa tarde, senhor presidente, Italuciba, senhoras e senhores vereadores, que me traz essa tribuna. É um assunto muito importante, o qual eu considero, assim, uma missão de Deus. Uma missão porque eu fui escolhida pelos pais dos autistas para lutar pela causa deles. Dia 2 de abril, comemoramos o Dia Mundial pela Conscientização do Autismo. E eu considero esse mês de abril um mês muito especial. Especial para todos os pais, especial para todos os parlamentares que lutam, que brigam e que fazem a sua parte para essas crianças, adolescentes, enfim, para essas pessoas com o transtorno do espectro autista. Senhor presidente, esta casa já contribuiu muito e vem contribuindo, porque todas as vezes em que eu elaboro algum projeto de lei, eu consigo o apoio de todos os meus pares. E eu fico muito feliz porque a cada dia, a cada ano, a cada tempo que passa, nós estamos conquistando os nossos espaços e os nossos direitos. Os autistas até 2012 eles não estavam incluídos na deficiência. Eles não eram tidos como nada. E em 2012, aprovou-se uma lei na Câmara Federal, sancionada pela ex-presidente Dilma, onde incluiu os autistas como pessoas com deficiência. E de lá para cá, senhor presidente, nós temos lutado principalmente para conscientizar a população, conscientizar a sociedade brasileira, a sociedade fluminense, a sociedade carioca, para dizer não ao preconceito, vereador Tony de Paula, que até hoje, infelizmente, acontece. Nós conseguimos aprovar nesta casa a lei do lacinho, e algumas pessoas perguntavam, mas por que essa lei? Para que lacinho? Bom, muitos não sabem, mas o símbolo do laço, ele é um símbolo universal, é um símbolo mundial. E ali, nesse símbolo, você identifica uma pessoa com autismo. E nós conseguimos aprovar nesta casa para que este símbolo estivesse também nas placas prioritárias, como existem as placas nos bancos, nos supermercados, dando prioridade às pessoas com deficiência e também pessoas com crianças de colo ou até mesmo grávidas. E esse lacinho foi uma polêmica em algumas redes sociais, pessoas criticando, mas eu fiquei feliz
porque vários comércios começaram a entender que não era simplesmente, senhor presidente, uma vaidade dos pais, mas era uma necessidade. Porque aquela criança, ao estar numa fila com o seu responsável, ela fica vulnerável. E por conta dessas características, né, diferenciadas do autismo, inclusive uma delas nós sabemos que é a física, porque você, ao colocar uma criança junto, uma criança que está ali brincando com uma outra criança que seja autista, você não consegue identificar fisicamente quem é o autista, até porque o comportamento do autista é diferente. Então, é apenas nessa questão. E numa fila onde os pais, enfim, a mãe frequenta, seja dentro de um supermercado, uma fila de banco, a criança tem as suas características que são peculiares. E as pessoas diziam, para que laço? Agora o comércio começou a entender. Porque aquela criança autista não pode ficar muito tempo numa fila. Ela não consegue. E quando a criança se debruça, grita ou cai no chão, não é porque ela está fazendo nenhuma manha, né? Hoje as pessoas entendem, ao ver o lacinho naquela placa prioritária, e ela vê aquela criança que fisicamente não tem nada de anormal, não tem nenhuma deficiência, as próprias pessoas que frequentam aquela fila entendem agora por qual motivo que aquela criança tem uma prioridade de passar à frente de todos. Alguns avanços têm acontecido, senhor presidente. Hoje mesmo saiu no Diário Oficial do município que a rede municipal estará recebendo 110 agentes de apoio à educação especial. Foi feito concurso público e agora teremos as novas contratações. Eu sei que a inclusão nas escolas está sendo aquém daquilo que nós realmente precisamos. Mas cada passo, que está sendo dado é uma conquista para esses pais. Eu ainda há pouco fiquei sabendo, através da Secretaria Municipal de Saúde, que haverá uma capacitação para os profissionais de saúde da atenção primária. Olha que bacana. Eu lutei tanto por isso em 2016, 2015, 2014, para que os profissionais de saúde, principalmente aqueles da clínica da família, onde as clínicas da família, onde a maior parte das pessoas, enfim, que frequentam, não tem basicamente nenhum entendimento, não existe nenhum diagnóstico para as pessoas com o transtorno do espectro autista, e eu fiquei sabendo que agora a própria atenção primária, a subsecretaria de atenção primária, estará capacitando esses profissionais para receber as pessoas com autismo. Quer dizer, todas as pessoas, não só os autistas, mas todas as pessoas, todas as crianças, adolescentes, enfim, que tenham a alteração no desenvolvimento neuromotor, elas estarão sendo assistidas. Terá agora a própria clínica da família terá profissionais capacitados pela própria rede, para receber, diagnosticar e ter um protocolo específico para essas pessoas. É mais um avanço. E eu quero aqui, rapidamente, que meu tempo já vai se esgotar, agradecer a toda a família Azul. Domingo agora, no dia 8, nós teremos a nossa caminhada, a 8ª caminhada pela conscientização do autismo, lá na Praia do Leblon. No dia 15 dia 15 de abril, nós teremos também, dia 8 de abril, nós teremos a conscientização, a grande caminhada, lá na Praia do Leblon, e dia 15 de abril, às 9 horas da manhã também, nós teremos a grande caminhada na Ilha do Governador, na Praia da Bica.
E eu quero aqui agradecer, senhor presidente, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que nos dá todo o apoio, liberando as ruas, enfim, tem dado todo o apoio para essas pessoas. Quero também agradecer aos pais do Mundo Azul, esses pais que me acolheram, ao Grupo Compartilha, a Ilha Unida pelo Autismo, que é um outro grupo de pais, que também temos conversado bastante, falando sobre esse assunto, e são essas instituições, né, esse grupo de pais, porque até então eles não são instituições filantrópicas, não governamentais, não são absolutamente nada. Eles são um grupo de pais que lutam pelos direitos dos seus filhos autistas. Então, agora, domingo, estaremos na Praia do Leblon, e no próximo domingo, dia 15, estaremos também na Praia da Bica, fazendo uma grande caminhada em prol da conscientização dos autistas. Lembrando também aqui, que eu não posso deixar de falar, ontem eu estive no Teatro Miguel Falabella, onde fui homenageada pelos pais do grupo Concerto Azul, que é um trabalho realizado pela Michele e vários componentes, né? São vários profissionais que trabalham com musicoterapia, e essas crianças se apresentaram ontem, e eu recebi um troféu, enfim. Para mim foi uma grande honra receber essa comenda, porque a gente vê o quanto nós temos trabalhado muito para que a nossa população carioca venha verdadeiramente conhecer o autista, respeitar o autista e nunca permitir, nunca, senhor presidente, que o preconceito venha tomar conta, né, não só daqueles que não têm os seus filhos, mas principalmente ensinar os seus filhos a lidar com as diferenças dos outros. Então, quero aqui agradecer a Michele Senra, que ela foi a pessoa quem me prestigiou com essa comenda ontem lá no Teatro Carlos Gomes, Teatro Miguel Falabella, e também agradecer a todo o grupo do Mundo Azul e Compartilha, que me dão esse incentivo, que estão sempre comigo, trabalhando constantemente em prol da causa. E parabenizar mais uma vez ao prefeito Marcelo Crivella por estar hoje fazendo com que esses agentes sejam contratados para trabalhar na rede de educação. E mais uma vez, doutor Marco Antônio, parabéns pelo trabalho de Vossa Excelência, porque, secretário, pode ser que o senhor não esteja me ouvindo agora, mas com certeza esse discurso chegará até o senhor. O trabalho de diagnóstico precoce é importantíssimo. Esse protocolo, em toda a rede de atenção primária, para a gente, é um alívio, porque aí você consegue, senhor presidente, detectar o autismo logo no início e, posteriormente, consequentemente, teremos também, dentro da própria rede, o tratamento para essas famílias, né? Eu digo famílias porque família de autista, a gente engloba todos, porque todo mundo se envolve. Muito obrigada. Parabéns para você também, vereadora Tânia Bastos. A causa é muito nobre, mas parabéns para você também. O próximo orador é o nobre vereador. Cancelou? Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte, não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. A palavra franqueada ao vereador Antônio de Paula, que dispõe de 20 minutos. Excelentíssimo senhor presidente dessa sessão, Ítalo Ciba, senhoras e senhores vereadores, amigos dessa casa, funcionários
da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, cidadãos dessa cidade que nos prestigiam através da TV Câmara. Senhor presidente, eu tenho levantado nesta casa uma bandeira mais do que justa e mais do que nobre. E eu acredito que esta é uma bandeira, é uma temática que a mim foi dada pelo próprio Deus. Porque não há nada melhor do que você trabalhar por pessoas e por pessoas que não podem se socorrer se não tiverem a ajuda do outro, a ajuda de alguém. O próprio Cristo, a quem eu sirvo, ensinou isto, que o princípio do amor é quando eu amo ao meu próximo como a mim mesmo. E talvez esse seja o grande desafio da vida, é a gente conseguir amar o outro com as suas diferenças, com o seu jeito, assim como eu me amo. Deus colocou em meu caminho, neste mandato de pouco tempo nesta casa, pessoas que sofrem com doenças raras. E houve um episódio, há alguns dias atrás, em que a empresa aérea Azul se recusou a transportar o bebê Francisco Martins. Este bebê, esta criança, ela tem atrofia muscular espinhal, que é uma doença degenerativa. Vereador Fernando Ilha, que é médico e especialista na área de saúde, e esta doença, ela atinge os neurônios responsáveis pelos motores do corpo humano, pela locomoção, o que gera a paralisia, vereador Ítalo Ciba, dos músculos. O seu pai foi indicado ao prêmio de pessoas que fazem a diferença e foi convidado, portanto, a receber esse prêmio, vindo lá de Tocantins. Porém, ele veio com seu bebê, com seu filho, mas não pôde embarcar na Azul Linhas Aéreas por conta desta triste enfermidade. E por que eu quero chamar a atenção, usando este caso deste bebê, que não pôde ser transportado ou que a Azul se negou a transportá-lo? Nós precisamos chamar a atenção da população e das autoridades do governo para a necessidade de um melhor atendimento, para uma política mais adequada, mais decente, mais humana, mais coerente para os pacientes com doenças raras. Nós temos apenas em todo o país 180 geneticistas e muitas vezes esses médicos nunca viram algumas dessas doenças raras. Mas o principal problema que se enfrenta quem tem uma doença rara é a falta de uma política pública séria que garanta a esses seres humanos o acesso aos medicamentos. E muitas vezes essas pessoas precisam
recorrer à via crucis da justiça, a via dolorosa da justiça, e pior, sem a garantia de que haverá o cumprimento da ordem judicial pelo poder público. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma doença é considerada uma doença rara quando ela afeta até 65 pessoas em cada grupo de 100 mil indivíduos. Hoje, nós temos uma população crescente de pessoas com doenças raras no Brasil e também no estado do Rio de Janeiro. Pessoas que estão, vereador, prefeito César Maia, na fila da morte. E não é exagero falarmos que elas estão na fila da morte, porque estão pela negligência do poder público, estão pela burocracia da máquina pública, estão pela falta de prioridade do poder público em se negar, em debruçar sobre esse tema tão importante, mas porque envolve poucas pessoas dentro de um grupo de tantos outros milhares que precisam da saúde pública, talvez sejam renegadas a um segundo plano. Portanto, continuaremos desta tribuna nossa luta, continuaremos fazendo nossas audiências e nossos debates públicos e não permitiremos que este tema fique sem que a voz, sem que ele seja reverberado para a população do Rio de Janeiro, para a população do estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, eu tenho sido um vereador nesta casa que tenho tido um comportamento muito isento, como alguns outros vereadores aqui, na hora em que vou apresentar o meu voto, na hora que vou mostrar as minhas críticas. Portanto, sou capaz de votar contra o governo a partir do momento em que eu entendo que o que o governo manda para esta casa, na minha concepção, fere a interesses populares ou a interesses do cidadão. Sou capaz de votar com o governo quando entendo que suas propostas enviadas a esta casa, elas se encontram com o desejo do cidadão. Porque quem paga o meu salário enquanto vereador na cidade do Rio de Janeiro não é o prefeito Marcelo Crivella, não é o Poder Executivo, não é o seu secretariado. Quem paga o meu salário e os nossos salários enquanto vereadores dessa cidade é a população do Rio de Janeiro. E mesmo com as nossas diferenças ideológicas, e mesmo com as nossas diferenças de pensamentos, uma diferença nós não podemos ter, uma convergência nós temos que ter, que é todos precisamos trabalhar em prol de uma cidade melhor, e para isso nós estamos aqui. Por isso eu subo a essa tribuna para parabenizar o prefeito Marcelo Crivella, porque a partir desse dia, e hoje é dia, hoje é que dia? 5, obrigado. A partir de hoje, dia 5, 110 agentes de apoio à educação especial começam a trabalhar nas escolas da rede municipal. E qual a importância desse dia 5 para a educação do nosso município? Porque esses profissionais, eles dão suporte tanto a diretores, quanto a professores,
contribuindo no atendimento às necessidades de alunos com algum tipo de deficiência. Ou seja, alunos que possuem uma deficiência, seja esta física, vereador Wellington, seja intelectual, esses alunos, eles precisam desses agentes de apoio da educação especial. Por quê? Ou de apoio à educação especial, porque são eles que funcionarão como intermediário entre o professor, o diretor da escola e este aluno que está na ponta. É ele que facilitará o entendimento intelectual deste aluno para que ele possa absorver melhor o entendimento dado pelo professor como os demais alunos. É ele que facilitará alguma deficiência motora que o aluno tem, para que a sua deficiência não venha prejudicá-lo no seu ensino. Como é importante que haja seja unido ou entregado e aproximado o aluno que não tem deficiência do aluno que tem deficiência, da criança deficiente com a criança sem a deficiência. Já está provado que quando a criança com a deficiência, ela está em uma escola, vamos chamá-la de comum, uma escola normal, ou seja, uma escola acessível para qualquer criança. Esta criança, embora deficiente, mas tendo um agente de apoio à educação especial ao seu lado, ela, e já está provado, aprende tanto quanto a criança que não possui qualquer tipo de deficiência. Então, é um avanço que nós estamos tendo, sabendo que esses 110 agentes de apoio à educação especial não são suficientes, eles não cobrem todas as demandas das necessidades que o município tem, mas já é um avanço. Parabéns ao prefeito Marcelo Crivella, antes tarde do que nunca, parabéns pela contratação desses agentes. Senhora presidente Tânia Bastos, eu concluo a minha fala nesses 20 minutos, falando sobre um tema que, para mim, é um tema muito caro e muito importante, porque é um tema que envolve a minha vida pessoal. Eu nunca tive envolvimento com drogas, eu nunca fumei, eu nunca bebi bebida alcoólica, eu não sei o que é o gosto de uma nicotina na boca. Eu venho de uma formação cristã, evangélica, que talvez tenha me blindado de ter feito uso de algum tipo de drogas, sejam estas lícitas ou ilícitas. Mas, desde muito garoto, desde muito cedo, militando na juventude da igreja, a gente foi se aproximando muito das lutas sociais da igreja, e em uma dessas lutas sociais da igreja, era na tentativa da recuperação das pessoas que se envolviam com o uso de drogas. E eu me lembro que varávamos a madrugada na rua. Eu era um garoto, eu era um adolescente, e com autorização dos meus pais, ia com a juventude da igreja, com os irmãos mais velhos da igreja, e a gente ia tentando salvar quem queria ser salvo.
a cada 10, um ficava, e daqui a pouco aquele um sumia, e era uma luta, era uma dificuldade para a gente salvar uma alma, né, conforme a gente chama na igreja, uma alma daquela. E eu fui crescendo até que eu fiz o meu curso teológico, minha faculdade teológica, e me formei pastor na Assembleia de Deus. E continuei sendo pastor nesse engajamento social, na recuperação de pessoas com dependências químicas. Nunca tive nenhum recurso público, nunca tive instituição, e nenhuma das instituições que até hoje nós ajudamos, e são mais de 20 instituições, nenhuma delas tem recurso público, nenhuma delas recebe dinheiro do Estado. Não, tudo é feito com a oferta, com a ajuda, com a caridade, com o apoio dos irmãos. Um pequeno parte. E sabe, senhora presidente, isto me é muito caro. Eu quero conceder uma parte que me honra muito ao nobre vereador, prefeito César Maia. É muito rápido, né? Vossa Excelência falou de doenças raras, falou de autismo, de educação especial. A prefeitura tem, não sei em que situação se encontra, um instituto que era referência nacional, Instituto Helena Antipoff, exatamente para esses casos. Talvez fosse o caso da Comissão de Educação visitar para ver em que situação se encontra. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e nós vamos tomar ciência disso, vereador César Maia, a fim de que a gente possa encontrar por aí um caminho que a gente possa ajudar essas pessoas. Muito obrigado pelo compartilhamento da sua experiência. Bem, então continuando, senhora presidente, o que me traz a essa tribuna a tratar desse assunto? É um apelo que eu quero fazer ao prefeito Marcelo Crivella, que eu posso ter qualquer crítica sobre o prefeito Marcelo Crivella, mas seria covardia da minha parte, covardia de quem tem um mínimo de proximidade com o prefeito Marcelo Crivella, dizer que ele não é humano e cristão. Então pedi ao prefeito Marcelo Crivella que aumente o máximo que puder a atenção a pessoas que se envolveram com as drogas e que estão nas ruas fazendo crimes, que estão nas ruas fazendo coisas que não deveriam ser feitas. E quem vai resolver o problema dessas pessoas não é a polícia. Quem vai resolver o problema dessas pessoas não é o cacetete, não é a prisão, não é a cadeia. O que vai resolver o problema dessas pessoas é o amor, é a misericórdia, é a saúde pública. Porque o assunto da dependência química, senhora presidente, não se resolve dando pancada, dando tiro, chamando o drogado de vagabundo, de safado. Não, mas é tendo misericórdia e entendendo que aquele ser humano se afundou naquela lama e ele só pode sair com as mãos estendidas do amor. Muito obrigado. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento do vereador Renato 5. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a inclusão na pauta da ordem do dia, em regime de urgência, do projeto de lei número 388 de 2017, de minha autoria, que determina o provimento prioritário de água e saneamento em áreas populares. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 36, do vereador João Mendes de Jesus.
Requer a mesa diretora, na forma regimental, a retirada da ordem do dia do projeto de decreto legislativo número 127 de 2015, de minha autoria, que susta o decreto municipal número 9.862-A, de 28 de novembro de 1990, que tombou provisoriamente nos termos do artigo 5º da Lei número 166, de 27 de maio de 1980, o imóvel situado na rua Augusto Vasconcelos, número 139, no bairro de Campo Grande. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pela ordem, senhora Aprovado. presidente. Requerimento número 592, de 2018, do vereador César Maia. Requer a mesa diretora, com fulcro no regimento interno desta Casa de Leis, a concessão da medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga para Lindalva de Souza Martins. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, o vereador César... Eu pediria, senhora presidente... Desculpa. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Com a palavra pela ordem, o vereador César Maia. Eu pedia verificação de quórum. Solicitada a verificação de quórum pelo vereador César Maia. Solicito aos senhores vereadores que tomem assento em suas bancadas. Primeira bancada. Primeira bancada, 5 senhores vereadores. Segunda bancada, 1 senhor, 2 senhores vereadores. Terceira bancada, 1 senhor vereador. Quarta bancada, 2 senhores vereadores. Mesa 1. 11 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar e nem para dar prosseguimento aos trabalhos. Antes de encerrar, a presidência convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 16 horas. Está encerrada a sessão.